Olá, olá! Muito boa noite a você que está me assistindo aqui ao vivo. Hoje temos um recorde de pessoas que falaram que não iam assistir ao vivo e perguntaram se a aula já estaria liberada na plataforma. Sejam bem-vindos. Você que está me assistindo gravado, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Olha, hoje eu trouxe uma novidade muito legal, tá? Eu vou ser bem objetivo nessa aula para ficar algo enxuto e bem simples, né? Porque a análise combinatória é um assunto que as pessoas têm dificuldade. Eu quis dividir, quis fazer uma pré-aula, né? Então, acredito que você assistiu a essa pré-aula, mas se você não assistiu, assista. Está disponível na plataforma para você, tá bom? Nessa pré-aula, o que eu fiz? Eu falei sobre princípio fundamental da contagem. Então, falei sobre princípio multiplicativo, princípio aditivo e o princípio do desprezo de ordem, né? De minha autoria. O PDO é de minha autoria. Esses dias alguém disse assim: Gui, fui pesquisar sobre o princípio do desprezo de ordem na internet e não encontrei nada. Sim, você não encontrará nada na internet, porque o PDO fui eu que inventei, é minha criatividade. Tá? É uma forma da gente conseguir pegar questões, tanto de arranjo, quanto de combinação, quanto de permutação, e a gente consegue aplicá-las no PFC. Eu acho que fica mais simples. Hoje aqui nós vamos falar desses princípios de contagem, dos princípios fundamentais de contagem, mas também vamos abordar arranjo, combinação, permutação e as formulinhas. Porque o Enem e o vestibular, eles gostam bastante de jogar as formulinhas de combinação, as formulinhas de arranjo e as formulinhas de permutação, além do fatorial. Então, a gente precisa deles quando a gente vai trabalhar. Só que eu estou trazendo para você também uma novidadezinha. Eu me empolguei com uma ferramenta que eu ainda estou aprendendo a mexer, que é o Notion, né? Quem faz mentoria, eu produzi um plannerzinho de provas anteriores, né, no Notion. Já estou até com alguns fãs da plataforma também, tem uma galera já entusiasmada com o próprio Notion. E aí, deixa eu te contar uma história legal. Quando eu comecei a dar aula particular, depois fui dar aula em cursinho, fui dar plantão, eu era conhecido na escola como Gui Resumos. Eu fazia resumos de todas as matérias pré-prova. Sabe aquele resumo pré-prova que tem exatamente o que o professor falou que vai cair na prova, e tudo mais? Eu fazia resumos de todas as matérias. E eu tinha um blog na época chamado guiresumos.blogspot.com. Se bobear, esse blog ainda deve estar no ar, porque eu não lembro de ter tirado isso do ar, não. E aí, fazia resumo de tudo, né? E aí eu estava mexendo no Notion, eu comprei um curso do Notion, estava fazendo o curso lá do Notion, um monte de ferramenta, um monte de coisa. E aí eu pensei, por que não fazer uns roteirinhos de estudo, fazer uns resuminhos, né, no Notion, em vez de fazer sobre prova, sobre ferramenta de estudo, que é o que eu estou fazendo, eu decidi fazer sobre conteúdo, sobre matemática, né? E eu achei que ficou legal, achei que ficou bacana. E eu quero estrear ele com análise combinatória. Eu falei sobre ele na pré-aula, que tal, dei uns spoilerzinhos, mas agora quero te mostrar e vou te enviar também para você mexer junto comigo nesse link. Deu um probleminha no vídeo, mas acho que eu consegui resolver. Qual que é a ideia? Tá travando a minha internet, porque aqui a minha internet é assim, ou transmite a aula, ou eu mexo em qualquer outra coisa, entendeu? É uma bagaça. Dá uma olhada aqui, ó. Vou jogar aqui na tela e assim que eu jogar na tela, eu te mando o link para você dar uma... Mentira, vou te mandar no final da aula. Então você vai ficar lá fuçando o link e não vai prestar atenção na aula. No final da aula eu ponho no grupo, tá? Controla a emoção, segura a ansiedade e eu jogo no grupo daqui a pouquinho. Qual que é a ideia? Como é que funciona? Esses resuminhos, esses roteiros de estudo, vou chamar de roteiro de estudo, no Notion, eles vão funcionar como sites, tá? Então é basicamente um site organizado e funcional, criado por mim, onde você vai ter ali um resumo das principais informações. Tá? Eu que nunca quis escrever material teórico, na apostila da salinha você não tem material teórico, né? Você tem só a parte de questões, estou me rendendo à criação do material teórico, desde que seja dinâmico e desde que seja do meu jeitinho. Dá uma olhada. Tá aqui, ó, como está ficando a página. Essa página aqui é de análise combinatória. Para quem chegou depois, vou te mandar isso aqui ao final da aula, tá?
Então, análise combinatória. Eu coloquei ali um lanche do Subway, porque o Subway é o símbolo da análise combinatória, né? Você monta o sanduíche do jeito que você quiser e tudo mais. Então, o Subway para mim é o símbolo da análise combinatória. Teve uma vez que eu já passei um trabalho que os alunos tinham que ir no Subway e tinham que calcular quantos lanches diferentes dava para fazer com os adicionais e tudo mais. E olha, dá lanche pra caramba. Aí aqui, ó, eu coloquei um videozinho, tem uma introduçãozinha bem rápida sobre análise combinatória, tá? E aí aqui eu coloquei bem organizadinho os principais conceitos. Então coloquei princípio multiplicativo e aditivo, um resuminho, um exemplo de aplicação, princípio aditivo também, tá? Então aqui está o dos princípios multiplicativos e aditivos. Aqui é muito mais na prática, então eu deixei para a gente falar em aula. E aí tem de arranjo, ó, tá bem organizadinho. O que é o arranjo? O arranjo simples, né? Tá aqui. O arranjo com repetição e exemplos de aplicação de arranjo. Então coloquei aqui, ó, 2 exemplos de aplicação de arranjo, tá? Aqui bonitinho dentro do arranjo. Aí tem a permutação, permutação simples, permutação com repetição, tá? E permutação circular, coloquei tudo aqui para você. E 2 exemplos, 3 exemplos de permutação. Né? Aqui os 3 exemplos é uma da permutação simples, outro da permutação com repetição, outro da permutação circular. Tranquilo? E de combinação, mesma coisa lá. Combinação, o que é combinação? Combinação simples, combinação com repetição. E aqui no Saiba Mais, eu coloquei ainda o princípio da casa dos pombos, que é algo mais de curiosidade, não é uma coisa que é cobrada no vestibular ou no Enem, mas é um princípio interessante. Tá? Coloquei o triângulo de Pascal, que também muito pouco cobrado, aparece muito pouco, principalmente quando a gente fala dos coeficientes binomiais, mas também é interessante, por isso está lá no Saiba Mais. E coloquei aqui alguns exercícios resolvidos, um de arranjo, um de permutação e um de combinação. Tá? E aí, lá em cima, como eu disse, começa num videozinho, mas não é uma videoaula, tá? Eu estou só apresentando basicamente o conteúdo de análise combinatória e explicando sobre arranjo, combinação e permutação e tal, como é que funciona mais ou menos. Então, esse resuminho ficou desse jeito. Está bem no início, né? Eu estou aprendendo ainda a mexer no Notion, mas estou bem empolgado para fazer umas coisas bem legais. Já sei fazer desenhos em 3D e eu estou querendo fazer um Notion sobre projeções ortogonais. Vai ficar top, vai ficar legal, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem, que vocês gostem bastante desses resuminhos. Ao final, eu passo o link para vocês desse Notion aí, tá? Bom, a Nina começou a mexer no Notion há um tempo atrás, mas a Nina ela usava o Notion como diário. Ela estudava a página 12 e anotava lá, estudei a página 12. Aí ela estudava a página 15 e anotava lá, estudei a página 15. Aí na hora que ela me falou do Notion, eu falei, velho, esse Notion deve ser um negócio muito chato, né? Meu Deus do céu. Aí a Isabela começou a usar para fazer os resuminhos da faculdade, né? Para fazer planner de estudo, se organizar e tudo mais. E o meu planner, se ele não tiver na minha cabeça, eu não consigo seguir. Então eu não uso, sinceramente, nunca usei agenda e não uso planner de papel nem nada. Eu tenho o meu planejamento na minha cabeça. Aí comecei a fazer eu fiz um planner para os mentorados de provas anteriores. E aí pensei em fazer de matéria. Acho que vai ficar legal, acho que vai ficar bacana e vai ajudar vocês a memorizarem, né, os conceitos mais importantes e tudo mais, isso que é o mais bacana. Bom, vamos lá ao nosso módulo de hoje, vamos lá à nossa gloriosa análise combinatória. Deixa eu só passar aqui. Onde que está o negócio? Está aqui, achei. Só para eu passar aqui para a tela do iPad. É a tela do iPad? É. Certinho, certinho, certinho. Qual que é a ideia? Eu gosto de chamar, geralmente, análise combinatória de princípios de contagem. É um raciocínio que está com a gente o tempo todo, mas às vezes foge. Né? Eu acho interessante porque é um raciocínio que depois que você aprende a trabalhar com ele e aplica, você nunca mais esquece. Mas quem nunca aprendeu também é para sempre, sabe? É interessante isso. Eu me lembro, quem conhece a Bela, professora de redação, eu estava uma vez conversando com a Bela e com o Túlio. Foi na época que a Bela estava pensando em criar o curso dos modelos holísticos. Ela não tinha ainda esse método dos modelos holísticos. Ela virou para mim e falou assim, Gui, eu tenho 7 opções de introdução, 7 opções de desenvolvimento 1, 7 opções de desenvolvimento 2, 7 opções de conclusão. Aí ela parou
deu um tempinho e falou assim, quantos textos isso dá? Aí eu falei assim, ué, mais de 2.000. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, pô, vai dar mais de 2.000, né? Aí ela, é só fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ela achou que tinha uma conta por trás e tal. Eu falei, não, é só isso. Aí o mais legal é que eu não fiz a conta, ela montou o marketing do curso dela, montou a página, montou tudo. E aí, até hoje, ela não põe o número, ela coloca assim, fazendo uma análise combinatória da mais de 2.000 opções. Eu já falei para ela o número, ela falou assim, não, mas eu prefiro colocar assim, porque se alguém me mandar provar que dá aquele número, eu não sei fazer. Mas é um raciocínio que a gente consegue levar para o nosso dia a dia. Amores, seguinte, vamos lá. Qual que é a ideia? Nós vamos dividir aqui a nossa aula de análise combinatória, princípios de contagem, em volta do PFC. E o que é o PFC? Princípio Fundamental de Contagem. Tá? Como eu disse lá na pré-aula, o princípio fundamental de contagem ele é constituído de 3 princípios basicamente. Okay? Então, princípio fundamental de contagem. Eu vou partir desse princípio aqui para lembrar você do seguinte. Dentro desse princípio fundamental da contagem, nós temos o princípio multiplicativo, o princípio aditivo. São os dois principais. Então, eu tenho lá o princípio multiplicativo. E o princípio multiplicativo, ele é aplicado toda vez que a gente quer alguma coisa ao mesmo tempo, toda vez que fala e, né? Toda vez que a ideia de unir é de e, uma coisa e outra, eu vou usar um objeto e outro, eu vou escolher um grupo de profissionais e outro grupo e assim por diante. E eu tenho ainda o princípio aditivo. O princípio aditivo, que é quando a ideia da união é de ou. Tá? Então, e é princípio multiplicativo e ou é princípio aditivo. A ideia é essa. Eu não vou dizer o que tem que fazer no princípio multiplicativo, que eu acho que é bem óbvio, né? Multiplicativo multiplica e aditivo soma, tá claro? E aí a gente tem também o princípio do desprezo de ordem, que é o chamado PDO. Né? Então, o desprezo de ordem, que vai ser usado toda vez que a ordem precisar ser desprezada. Né? Então, princípio do desprezo de ordem. Ok? Que na prática, se você for trabalhar a ideia do princípio do desprezo de ordem, ele é a aplicação prática de uma combinação. Na combinação é que a gente faz o cálculo de quantas possibilidades que a gente tem sem importar a ordem. E é o que eu gosto de fazer com o PDO, com o princípio do desprezo de ordem, tá? A ideia é basicamente essa. Então, o que acontece quando a gente começa a trabalhar isso? Eu vou sair do PFC e vou lá nos 3 principais conceitos de contagem, de análise combinatória. E o primeiro deles é o arranjo. Tá? O que é o arranjo? O arranjo é basicamente formação de filas. Então, no arranjo, a gente forma filas. Formar filas. Ok? Então, o arranjo é a quantidade de sequências distintas que dá para fazer com um certo número de elementos ou a quantidade de filas distintas. Se é fila, olha que legal, se é fila, é porque a ordem aqui no arranjo importa muito, ok? Então, a ordem importa. O pessoal gosta de fazer uma piadinha que eu gosto, né? Você pergunta assim, a ordem importa? Arranjo, pronto. Não esquece nunca mais. Né? Se a ordem importa, é arranjo. É só perguntar, a ordem importa? Arranjo, aí beleza, tá tranquilo. Né? Se a ordem não importar, é combinação. Porque a piada é terrivelmente ruim, mas você não esquece de tão ruim que ela é. É igual a borda da pizza do cachupuri. Nunca mais você esquece essa bosta. Né? Esses dias teve uma ex-aluna minha que falou assim, Gui, estou na faculdade, estou fazendo geometria analítica, o professor estava fazendo um cálculo no quadro, ele perguntou como é que calcula o comprimento da circunferência, eu gritei, cachupiri! E aí ele não entendeu nada, a turma começou a rir, gargalhar da minha cara, mas depois todo mundo gostou. Falei, tá vendo? Quem que não gosta de cachupiri? Né? Ó, qual que é a ideia?
No arranjo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com fórmula se você quiser. E eu vou deixar realmente na sua mão, tá? O arranjo, ele é assim. Arranjo de n escolhendo k. E a gente vai fazer n fatorial dividido por n menos k fatorial. Guido do céu, quando eu vejo esse bendito ponto de exclamação lá no Enem, eu tenho até arrepios. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar só sobre ele, fazer aqui só sobre o fatorial e eu já volto lá para você copiar, tá, Lucas? Relaxa, não me xinga. A ideia é a seguinte, ó. O fatorial, que é esse pontinho que eu vou usar lá no arranjo, ele não é uma operação matemática. O fatorial, ele é uma abreviação de multiplicação, tá? Então, o fatorial é o quê? Uma abreviação de multiplicações. Só que não são quaisquer multiplicações. São multiplicações decrescentes. Tudo bem? Vou te dar um outro exemplo. Você lembra de potenciação? Potenciação não é uma operação matemática, é também uma abreviação. Quando você coloca 4 elevado a 3, o que você está abreviando? Você está substituindo isso ao invés de escrever 4 vezes 4 vezes 4. Então, é uma abreviação de multiplicações. Só que a potência, ela é uma abreviação de multiplicações do mesmo fator. É ele vezes ele mesmo. No fatorial, não é assim que funciona. No fatorial, as nossas multiplicações são decrescentes. Então, se eu pego, por exemplo, aqui com você o 5 fatorial, a gente vai ter 5 fatorial valendo quanto? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o 5 fatorial. E o mais interessante é, na verdade, deveria aparecer aqui um zero fatorial. Tudo bem? Que a gente não escreve, mas ele deveria aparecer ali. Que, por definição, é igual a 1. Tá? Então, esse zero fatorial, ele é sempre igual a 1. Por isso que a gente não encontra ele escrito em lugar algum. Mas ele me dá a possibilidade de entender o seguinte. O que está acontecendo aqui no 5 fatorial não é que você está resolvendo o 5 fatorial. Na verdade, você está abrindo o 5 fatorial. Por quê? Porque esse símbolo de exclamação, ele foi parar lá no último cara. Percebeu a ideia? Então, o símbolo ele foi movimentado daqui lá para o último cara. Só que o mesmo 5 fatorial eu posso escrever colocando o ponto de exclamação aonde eu quiser. Veja, eu posso escrever o 5 fatorial assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu não levei o fatorial até o final. Eu deixei o fatorial parar no 3. Ô Gui, mas qual que é a utilidade de fazer isso? É principalmente resolver frações. A gente vai ter casos em que a gente vai querer fazer 7 fatorial vezes 2 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial, por exemplo. E aí, teoricamente, eu teria que abrir todos os fatoriais. E eu vou abrir. Mas veja bem, quando a gente abrir o 7 fatorial, eu posso abri-lo até o 4. Fica assim, ó, 7, 6, 5, 4 fatorial. E aí, o 2 fatorial eu vou deixar quietinho, quietinho. O 4 fatorial eu também vou deixar quietinho. E o 3 fatorial que está ali embaixo, eu posso abrir ele só até o 2. Fica 3 vezes 2 fatorial. E, mas por que você está fazendo isso? Simples, simples. Esse 4 fatorial, eu posso dividir com esse 4 fatorial. Eu posso pegar esse 2 fatorial e dividir com esse 2 fatorial. E aí, na hora de fazer a conta, fica muito mais simples. Veja, 6 dividido por 3 dá 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Então, isso aqui ó, vai dar igual a 70. Fica mais simples e mais enxuto do que se eu tiver que fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vezes 2, 1 dividido por 4, 3, 2, 1 vezes 3, 2. Deu para entender a ideia? Então, o fatorial, ele serve para isso.
Se você quiser definir o fatorial algebricamente, quem seria n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até chegar em n menos n fatorial. Gui, n menos n é, porque eu sei que esse n menos n na verdade é zero. E zero fatorial é 1. Tá clara a ideia? Então, a definição algébrica do fatorial é essa aqui. N fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, n menos 3 e assim por diante. É o número vezes todos os seus antecessores em ordem decrescente. Beleza? Esse é o nosso fatorial. Agora, isso aqui é o que você precisa saber básico do fatorial, ok? Agora, queria fazer uma reflexão contigo que vai servir para você que não quer usar fórmulas na análise combinatória. O que a gente vai ter aqui? Ó? Vou colocar aqui como se fosse um saiba mais. Okay? O que vai acontecer agora aqui? Eu quero representar essa expressão aqui, ó. 6, 5, 4, 3. Essa expressão 6, 5, 4, 3, eu quero representar ela usando fatorial. Só que isso aí até se parece com um 6 fatorial. Parece, mas não é. Concorda? Essa expressão eu posso dizer para você que ela é sim um 6 fatorial, desde que eu divida por 2 fatorial. Tudo bem? E por quê? Pensa aqui comigo, ó. Se você abrir o 6 fatorial, vai ficar 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vou abrir ele inteiro. E se você abrir o 2 fatorial, vai abrir o quê? 2 e 1. Não vai cortar o 2 com o 2 e o 1 com o 1? O que vai sobrar? 5, 4, 3 e 2. Percebe? Então, sempre que você tiver uma multiplicação decrescente que se parece com um fatorial, você consegue escrever ela em função de fatorial. Basta você escrever quem está aqui em cima do fatorial e quem deveria aparecer de próximo elemento aqui no fatorial. Então, só para a gente ver se você entendeu, se você está fazendo lá esse tipo de continha e aí aparece 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu quero representar isso, beleza? O que eu vou escrever? Isso aqui é a mesma coisa que 11 fatorial dividido por quanto? Não é sobre o próximo número que deveria estar aí? Então é 11 fatorial sobre 6 fatorial. Tá? Essa conversão é uma conversão fácil, uma conversão simples, mas é uma conversão importante para que você não precise ficar usando fórmula caso você não queira. Ok? Dúvida, pergunta? Agora que a gente já viu o que é o fatorial, vamos voltar aqui no arranjo. O arranjo, então, tem essa formulinha, né? Ele vai formar filas, então eu tenho n fatorial sobre n menos k fatorial. Vamos lá. O que é o n, o que é o k? Pergunta importante. O n são os elementos disponíveis. O n é aquilo que está disponível, ok? Disponível. E o k é o que eu vou usar, basicamente. Então, ó, o n é o que está disponível, o k é o que eu vou usar. Claro que dependendo do contexto vai ficar esquisito falar que está disponível, que vai usar e tal, mas a ideia é basicamente essa, ok? Sempre que eu for formar filas, for formar sequências, a gente vai poder usar o arranjo, ok? E aí o arranjo é o que está disponível vezes quantos eu vou usar. Vezes não, desculpa. Aqui é um e o outro, né? Então é n e k. Tá claro? Disponível e usar. Aí, esse arranjo é o arranjo sem repetição. A gente tem ainda o arranjo com repetição. O arranjo com repetição, ele é arranjo de NK, mesma coisa,
o N é o total disponível e o K é o que eu vou usar. E para classificar como arranjo com repetição, a gente vai fazer aqui, ó, um asterisco. É esse asterisco que vai deixar o arranjo com repetição. E a formulinha é bem tranquila. A gente vai escrever aqui N elevado a K. Só isso. Tudo bem? Então, este primeiro cidadão é sem repetição. Sem repetição. E esse segundo é com repetição. Certo? Bem tranquilo, bem de boa a ideia do arranjo. Ok? Eu quero fazer com você, utilizando essa ideia do arranjo, 2 exemplos. Mas antes dos exemplos, eu quero fazer o arranjo no PFC. Só que ele é basicamente a mesma coisa do PFC. Então veja bem. Exemplo 1. Exemplo 1. Eu quero formar. Vamos lá. Eu quero formar uma fila com 4 carros e eu tenho 7 carros disponíveis. Então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 7 carros disponíveis, aqui vai ficar 7, 6, 5 e 4. Se eu vou fazer com PFC, é só isso. Acabou. Só isso. Ok? Se eu usar aquela técnica que eu te ensinei para transformar isso que eu escrevi em vermelho em fatorial, como é que ficaria, hein? Como é que ficaria? Ficaria 7 fatorial dividido por quem viesse. Então, 3 fatorial. E aí, eu também posso usar o arranjo. Como é que ficaria o arranjo aí? É um arranjo de 7 carros disponíveis para formar uma fila de 4 carros. Então, é um arranjo de 7 escolhendo 4. Tá claro? E vai ficar o quê? Arranjo de 7 escolhendo 4 é 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Ou seja, tanto faz você fazer assim por PFC ou assim por fórmula de arranjo. É a mesma coisa, literalmente. Sanduíche de pão com pão. Virou, não muda nada. Tá bom? Aí, eu tenho ainda a mesma ideia aplicada para o exemplo com repetição. Então, vamos fazer aqui um exemplo 2. Veja bem. Ó. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, a gente pode dizer o seguinte, ó, com repetição, eu vou lá, vamos supor que eu queira escolher dígitos para uma senha. Então, eu quero fazer uma senha numérica. Eu tenho 10 dígitos, de 0 a 9, e são 5 que eu quero escolher para minha senha. Eu não fiz nenhuma restrição. Posso fazer a minha senha 5555? Posso. Não tem nenhuma restrição. Veja que aqui eu não me preocupei em perguntar para você se podia repetir carros ou não. Porque é uma coisa óbvia, como é que você vai repetir o carro? Mesmo que ele seja idêntico ao outro, ainda assim, ele é um carro diferente. Agora, número de senha dá, né? Então aqui eu tenho 10 opções, que eu tenho 10 algarismos, aqui eu tenho 10 opções, aqui eu tenho 10 opções, aqui eu tenho 10 opções, aqui eu tenho 10 opções. Certo? Ou você pode fazer por fórmula. Sabe o que vai dizer a fórmula? Ela vai mandar você pegar o número total de opções, 10, e levar ao número usado, 5. Então 10 elevado à quinta. Tanto faz fazer por fórmula ou fazer por PFC, dá na mesma. Não muda basicamente nada. Ok? Tranquilo? Deu para entender a ideia? Ok? Tem uma paródiazinha. Ao final eu vou passar ela para você. Uma paródiazinha de análise combinatória, que é bem legal. E vai dizer o seguinte. No comecinho da paródia ele vai dizer o seguinte. Na combinatória, anota aí, galera. E no arranjo a ordem altera. Vai na combinatória, anota aí, galera. E no arranjo a ordem altera, que é justamente porque a gente está formando fila, tá? Depois eu canto ela no ritmozinho para você. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos fazer
dois exemplos de questões do Enem, uma de arranjo sem repetição e outra do arranjo com repetição, para a gente ver como é que isso funciona, ok? Vamos lá. Vou pegar da sua apostilinha, não são as questões de aula, tá? Vou pegar da sua apostilinha. Deixa eu pegar aqui, módulo de número 18, módulo de número 18, e aí a gente tem aí trocentas questões que dá para a gente trabalhar. É importante dizer que a análise combinatória ela não precisa ser só explicada por arranjo, combinação e permutação. Tá? Então, fique atento com isso. Porque às vezes você tem uns exercícios que não necessariamente vão falar de arranjo, combinação e permutação. Eu estou pegando aqui, eu quero escolher o exercício para ser um exercício bem legal. Um exercício bem bacana. Pega comigo aqui ó, a questão A5. Vou lá na questão A5 com você. Questão A5. Pegou aí a questão A5? Tá aqui na tela já. Ele disse o seguinte. Ele falou que tem uma empresa que vai construir uma página para atrair o público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Aí ele fala, olha, é o seguinte, eu quero uma página que vai ser superior ao número de clientes esperado, então superior a 1 milhão, mas que esse número não seja superior ao dobro. Não seja superior ao dobro. Está aqui, né? Ficou atrás de mim, mas está aqui, ó, não seja superior ao dobro. Tá claro? É isso que ele quer. Ele quer saber qual dessas opções que é. Eu posso fazer tanto por arranjo quanto por princípio fundamental da contagem. O que eu quero que você perceba? Para fazer a opção 1 e saber quantas opções eu tenho lá, o que eu faria por princípio fundamental da contagem? Ali eu tenho 6 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele me disse no próprio exercício que são 26 letras no alfabeto e 10 dígitos numéricos. Então, ele mandou o primeiro caractere ser uma letra, então são 26 opções. E todos os outros caracteres devem ser números, então são 10, 10, 10, 10, 10. Ok? Ô Gui, como é que eu faria essa questão usando fórmula? Dá? Dá. Como é que ficaria isso? Esse 26 é um arranjo de 26 escolhendo 1. Tudo bem? E esse 10, 10, 10, 10 é um arranjo com repetição de 10 escolhendo 5. Tudo bem? Por que aqui pode repetição? Porque é simplesmente uma senha. Não há nenhum tipo de restrição em repetir os caracteres que a gente tem lá. E aí, como eu quero a letra e os dígitos, a gente multiplicaria. Beleza? Aí você vai dizer assim, Gui, por que você não colocou um asterisco lá no primeiro arranjo? Porque aqui o asterisco não vale de nada. Porque eu estou escolhendo um só. Quem escolhe um só não tem ordem, concorda comigo? Esses dias eu coloquei uma questão numa prova que falava sobre a escolha de sabor de sorvete. E aí a pessoa falou assim para mim, Gui, você não foi claro se a ordem de escolha do sabor do sorvete alterava ou não. Eu falei, não precisei. Porque a pessoa do exercício falava que ele pegava uma bola, uma única bola, de 7 sabores disponíveis na primeira máquina. Uma bola de 9 sabores disponíveis na segunda máquina. Sempre que a escolha é uma só, a ordem não vai precisar importar. Bom, nessa primeira aí, então, o que a gente tem? A gente tem 26 atrelado a 5 zeros. Então eu tenho 26, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2.600.000 opções de senhas. Está bem acima do que ele pediu. Ele falou para não superar o dobro, ok? Agora, se eu olhar a segunda, só tem dígito. Então eu vou colocar lá os espaços, e aí ficaria como? Ficaria 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Então aqui é a mesma coisa que fazer um arranjo de quanto? 10, escolhendo 6, com repetição. Beleza? Com repetição. E aí aqui ficaria o quê? 10 elevado a sexta é 1 milhão. 1 milhão. Que também não pode, né?
Isso aqui está acima do limite que ele pediu, está acima de 2 milhões. Isso aqui é exatamente 1 milhão. E exatamente não pode? Não. Ele diz no comando de questão que o número precisa ser maior do que aquele número de clientes esperado. E ele fala que espera 1 milhão de clientes para acessar essa página na internet. Tá claro? Aí, o que vai acontecer? Vou arrumar aqui para eu conseguir fazer os outros. Ó, o item 3, ele está colocando 2 letras e 4 dígitos. Tá, beleza. Se ele vai colocar 2 letras e 4 dígitos, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou colocar aqui, ó, primeira letra, segunda letra, dígito, 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 dígito. Tudo bem? 26 vezes 26 eu não sei quanto é, nem quero saber. Mas eu sei que dá tipo 650, 700. E como é que você sabe disso? Porque eu sei que 25 vezes 25 é 625. Então 26 vezes 26 é um número próximo a isso. Tá claro? Então vamos colocar que é 600 e pouco acompanhado de 4 zeros. Então esses 600 e pouco acompanhado de 4 zeros, na verdade, virou 6 milhões. E não pode. Ele falou que não pode ser maior do que 2. Então vamos testar 4. Ah, 4 não vai rolar. Por que 4 não vai rolar, Gui? A 2 não rolou porque deu só 1 milhão e tinha 6 dígitos. A 4 tem 5 dígitos. Se a 4 tem 5 dígitos, então ela vai dar 100 mil senhas ao invés de 1 milhão. Então eu preciso marcar a letra E, que é a da opção de número 5, ok? Existe uma certa malícia na hora de fazer esse tipo de questão, que a gente começa testando as de baixo, tá? Então, é assim que a gente faz sempre? Sempre vai ser a última? Não, não tem nada a ver com sempre vai ser a última. Mas começa de baixo. Em geral, ok? Você vai fazer. Beleza? Pergunta importantíssima que a Nina fez. Gui, no arranjo não tem PDO? Não. No arranjo não tem PDO. Por que não tem PDO? Porque o PDO ele é princípio do desprezo da ordem. Lembra, a ordem importa? Arranjo. Então, no arranjo, a ordem importa demais. Eu estou formando fila. Se eu estou formando fila, eu não posso desprezar a ordem. Tá claro? Ou uma coisa ou outra. Ou eu considero a ordem ou eu desprezo ela. Então, o arranjo e o PFC, que a gente acabou de fazer aqui, eles servem para você formar filas. E na fila, cara, a única coisa que importa é a ordem. Vai lá para o supermercado, vai no supermercado, no 5º dia útil. Espera bem o 5º dia útil, vai no supermercado, enche o carrinho. E você vai entender, na prática, que a única coisa que importa no cosmos daquele momento é a ordem da fila. Deu para entender a ideia? Tá claro? Então isso é muito importante. Eu quero aproveitar aqui para fazer um exercício do módulo que aparentemente não tem nada a ver com análise combinatória, só porque não tem nada a ver com arranjo, combinação e permutação, mas ele é combinatório. Olha que interessante. Nesse exercício B10, e, aliás, eu adoro esse exercício B10, gosto demais dele, ele fala o seguinte, ele ensina a gente um truquezinho de modelagem, eu preciso que você saiba. Olha só o que ele me fala, gente. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Tá bom. A regra de pontuação consiste em 0 ponto para o perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. É basicamente o que a gente tem no Campeonato Brasileiro, para quem acompanha mais ou menos, né? O time que ganha, ganha 3 pontos, o time que perde não ganha nada e quando empata, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio, do time A, B, C, D, E e F. Qual foi o número de empates do torneio? Quando a gente pega essa questão, a primeira coisa que a gente tenta fazer é algo a tentar evitar na análise combinatória. E é a primeira coisa que a gente pensa fazer. Chama-se de árvore combinatória. O que é árvore combinatória? A gente sai fazendo assim, ó. O A ganhou do B, o A ganhou do C, Isso aqui é um processo de criação neural.
Quando você começa a falar de análise combinatória, o seu cérebro ele quer fazer isso, né? Então, o fulano, a gente faz isso muito naquele exercício, você vai lembrar, naquele exercício que fala assim, ó, a gente liga a cidade A na cidade B na cidade C. Lembra desse exercício? Você já fez ele na escola. Aí você tem lá, 2 estradas ligam A e B, uma liga A e C, 3 estradas ligam B e C. Isso é árvore combinatória. Isso a gente faz na mão. Nesse tipo de exercício, a gente tem que evitar ao máximo fazer essa árvorezinha. Agora, para eu conseguir fazer essa questão com certa facilidade, eu preciso parar de olhar para o time e começar a olhar para o jogo. Ele está falando do jogo, ele está falando o número de empates no torneio. Ele não está falando quantas vezes o time A empatou, nem quantas vezes o B empatou com o D. Não tem nada a ver. Então, olha que interessante. A gente aprende nesse exercício que quando o jogo ele tem vencedor, quando o jogo tem vencedor, o jogo vale 3 pontos. Tudo bem? 3 pontos para quem ganhar, 0 pontos para quem perder. É isso que funciona. Agora, quando o jogo é um empate, o jogo ele passa a valer 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque é um para cada time. Um para o time A, um para o time B. Então o jogo vale 2 pontos. E aí olha que interessante. Toda vez que tem empate, o campeonato perde um ponto. Percebeu isso? Toda vez que há um empate no jogo, o campeonato ele deixa de somar aquele um ponto. Então, eu tenho um campeonato onde cada um dos 6 times jogou apenas uma vez contra os adversários. Pensa comigo. Para formar um jogo, eu preciso de 2 times. Eu tenho 6 opções para colocar aqui, 5 opções para colocar aqui. Tá claro? Só que aqui eu vou precisar usar o PDO. Por quê? Porque eu vou desprezar a ordem. Santos jogando contra Galo é a mesma coisa que Galo jogando contra Santos, não muda nada. Tudo bem? Sanduíche de pão com pão. Então eu vou usar o PDO. Tirei a ordem. Então aqui nesse caso, como a Nina tinha perguntado, a gente não está fazendo arranjo. Nesse caso, a gente estaria fazendo combinação, mas já já a gente fala disso. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Esse 6 divide por 2 dá 3 vezes 5, 15. Ok? Então são 15 jogos no campeonato. A gente usa a análise combinatória aqui para calcular o número de jogos possíveis. Ok? E são 15 jogos. Se todos os jogos tivessem vencedor, esse campeonato ele poderia valer no total 45 pontos. Tá claro isso para você? Se todos os jogos tiverem vencedor, o campeonato inteiro vale 45 pontos. Tudo bem? Agora, esse campeonato que acabou aí, que ele está me apresentando na tabela, ele somou quantos pontos? 9 mais 6, mais 4, mais 2, mais 8, mais 13. 6 mais 4, 10, 19, 21, 21 com 19 dá 40. Então, esse campeonato somou 40 pontos. Se o máximo do campeonato eram 45 pontos e esse campeonato somou 40, o que aconteceu? Tem 5 empates. Deu para entender a ideia? Porque cada empate perde um ponto. Qual que é o grau de dificuldade dessa questão? Ela seria uma questão de média para difícil. Por quê? Porque você tem que pensar tudo isso na hora, concorda comigo? Não tem lá, em geral, uma aula para você saber como que você pensa nesse caso e assim por diante. Então você tem que pensar isso e elaborar essa solução ali na hora. Aqui o que a gente usou foi uma combinação ou um PFC com um PDO para saber o número de jogos, ok? Então é basicamente o que a gente fez aí nessa questão, ok? Vamos lá então, qual que é a nossa ideia? Fizemos essa do número de empates porque eu queria comentar com você justamente isso. Ali a gente usou análise combinatória? Sim, mas a gente usou análise combinatória fundamentalmente para saber o número de jogos. O que a questão pediu, o comando de questão, nada tinha a ver com permutação, com arranjo, com combinação, com nada, tá? Então, fica atento aí para você não achar que tudo gira em torno de permutação, combinação, arranjo, PFC e tudo mais, tá? Continuando ali, a gente falou do fatorial, a gente falou do arranjo, e agora eu quero levar você até a nossa querida permutação. Permutação. Qual que é a ideia da permutação?
A permutação, ela é, na verdade, um caso de arranjo, tá? Então, a permutação, ela é um caso de arranjo. E como assim um caso de arranjo? Permutar é mudar de lugar, é trocar de posição. Tanto que a gente usa muito no meio digital a ideia, né, a nomenclatura permuta, né? Quando o influenciador vai lá e aí ele divulga um serviço em troca de algum benefício, a gente diz que é uma permuta. Por que é uma permuta? Porque é uma troca, né? Há uma troca ali. Qual que é a ideia? Essa permutação, ela sempre está muito ligada à ideia que você também lembra, que viu lá atrás no ensino médio, os anagramas. O que são os anagramas? São formas de escrever palavras ou números, trocando simplesmente as letras ou símbolos de posição. Então, permutação é trocar de posição. Agora, olha que interessante. Quando a gente define arranjo, o arranjo é a formação de filas. A permutação é o embaralhamento de filas. Então lembra sempre disso, por favor. Tá? O arranjo forma a fila. Qual que é a diferença disso? O arranjo, ele pega um número de ele pega um grupo de 40 pessoas e forma uma fila de 9. Deu para entender? A permutação, ela simplesmente pega as 9 que já estão na fila e bagunça a fila. Tudo bem? Então a permutação é simplesmente bagunçar os elementos, usando todos. O arranjo não. O arranjo eu pego um monte, defino quem vai e aí coloco em fila. Essa diferença eu preciso que você lembre, tá? Na permutação a gente tem basicamente três tipos. O primeiro tipo de permutação, deixa eu só ver, fazer bonitinho igual, tá aqui. O primeiro tipo de permutação é a permutação normal, sem repetição, permutação de n elementos. N fatorial. Só isso. Só isso. É simplesmente n fatorial. A permutação com repetição, a gente anota geralmente assim, ó, permutação de n com A repetições, B repetições e assim por diante. A gente vai dizer que é n fatorial dividido por A fatorial, B fatorial e assim por diante. Esse A fatorial, esse B fatorial, isso aqui que está vindo aqui embaixo, é o que esse tal de Gui aí, que gosta de inventar moda, chama de PDO. Tá? Então, o PDO também é isso aqui, ó. É a repetição que a gente tem que descontar embaixo. Okay? E a gente tem ainda a permutação circular, PCN, é a permutação circular de n elementos, que é basicamente n fatorial dividido por n. Okay? Então, essa é a ideia. Essas são as três permutações que a gente tem. A permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Qual que é a ideia e o que a gente pode ter de exemplo aqui? Na permutação normal, eu vou pegar 4 pessoas, André, Bruna, Caio e Duda, para formarem uma fila. Vou pegar as suas iniciais, A, B, C e D, e vou dizer que eu quero formar um anagrama com essa palavra, Gui. Que palavra? Ué, ABCD. Palavra para matemática não precisa fazer sentido. Palavra para matemática não precisa ter nenhum significado. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Quando você está estudando anagrama em língua portuguesa e eu te peço os anagramas da palavra amor, você pensa Roma, você pensa ramo, você pensa Omar, você pensa vários anagramas que têm sentido. Para matemática, velho, Maor é anagrama, Emra é anagrama, né? Então tem várias coisas que você não consegue nem pronunciar e também são anagramas, tá? Simplesmente por estar trocando as letras de posição. Bom, quantidade de anagramas disso. Eu posso tanto fazer por PFC, e como é que fica por PFC? 4 caracteres, 4 possibilidades no primeiro, 3 no segundo, 2 no terceiro e 1 no quarto. E é isso. Basicamente é isso. Então, o que está escrito aqui? Está escrito 4 fatorial. Tudo bem? Ou você pode fazer a fórmula direta. Permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Tanto faz. Ok? Você pode fazer por PFC ou por fórmula direta. Aí vamos aqui ao nosso exemplo 2. O que é o nosso exemplo 2? Tem que ser uma palavra com repetição. Eu sempre gosto daquela palavra que traz a paz, o bem, a tranquilidade na sua rotina, basicamente todos os dias. A palavra de sempre
É Enem. E a palavra Enem tem as mesmas 4 letras de ABCD, tudo bem? Só que ela tem uma diferença. Na palavra Enem, a gente repete a letra E, tudo bem? Então, posso fazer por PFC? Posso. 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu venho e coloco assim, ó. Aqui tem 4 letras, 3 letras, 2 letras, uma letra. Ok? E só que embaixo a gente vai dividir isso por 1 e 2. 1, 2. O que é esse 1, 2? São a quantidade de vezes que a letra E repetiu. Claro? Então o E repetiu aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Ok? Isso é para tirar a importância da ordem só dessa letra. Só para que o E não possa trocar de lugar, porque eu não vou conseguir ver isso acontecendo. Então, isso aqui vai ficar uma permutação de 4 escolhendo 2. Como é que ficaria isso? Ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial. E claro que você percebeu, é a mesma coisa que a gente escreveria aqui. Tudo bem? Então, por isso que eu sempre gosto de bater nessa tecla. Fazer as questões de análise combinatória por princípio fundamental da contagem é a mesma coisa que fazer por fórmula. Você escolhe, ok? Exatamente. O Rafael falou, Gui, então divide pelo número de vezes que o elemento aparece? Sim, sim, sim. A ideia é justamente essa. Divide pela quantidade de aparições dele. E agora, se você entendeu aí essa historinha, você já pode calcular o número de anagramas da cidade, daquele nome da cidade de Araçariguama. Dá para calcular já o número de anagramas de Araçariguama. É uma boa palavra para. Eu gosto sempre de calcular o número de anagramas de Araçariguama e Araraquara. São duas cidades que eu gosto bastante de mencionar na aula de combinatória. Agora vejamos a permutação circular, o exemplo de número 3. Na permutação circular, por trás dessa formulinha que eu te passei, tem uma coisa bem interessante. Vamos imaginar que eu tenha 3 pessoas em volta de uma ciranda. Então eu tenho lá uma mesa, por exemplo, tá? Tenho lá uma mesa, ok? E em volta da mesa eu tenho a Ana, a Bruna e a Carla. Beleza? De quantas maneiras que eu posso sentar a Ana, a Bruna e a Carla em volta de uma mesa em configurações distintas? Veja, a única forma de eu mudar as configurações dessa mesa é se eu trocar, por exemplo, duas dessas pessoas de lugar. Então eu mantenho a Ana paradinha e sento aqui a Carla, aqui a Bruna. Então eu sempre comento o seguinte: quem está na mão direita da Ana na primeira figura é a Carla. Ó, mão direita da Ana é a Carla. Mão esquerda da Ana é a Bruna. Na segunda situação, mão direita da Carla virou a Bruna e a mão esquerda virou a Carla. Então aqui eu tenho as duas únicas maneiras de representar uma permutação circular de 3 elementos. Ô Gui, mas não dá para fazer de outros jeitos? Não, porque todos os outros jeitos que você fizer vai contar como se você estivesse girando essa mesa. Como assim girando essa mesa? Olha que interessante. É como se a gente estivesse fazendo assim, ó. A, B, C. A, B, C. Percebe que para criar a segunda mesa, eu só peguei a primeira e girei? E a segunda eu só peguei e girei nesse sentido? Então é isso que acontece. Só que para matemática, essa mesa e essa mesma mesa representam a mesma coisa. Não é porque você está girando que você está criando uma nova mesa. A única maneira disso acontecer é se você trocar quem está na mão direita da pessoa com quem está na mão esquerda da pessoa. Tá claro? Então, por esse motivo, o que vai acontecer? Aqui a gente faria, se fosse normal, fosse uma filinha normal, eu tenho 3 elementos, correto? Eu faria 3 vezes 2 vezes 1. Seria isso. Só que você percebeu aqui que a gente conta de 3 em 3? Essas 3 meses eu estou contando uma vez só. Essas 3 meses eu estou contando uma vez só. Então, o que eu faço aqui? Eu divido por 3. E esse 3 que eu estou dividindo é por conta da permutação circular. E é por isso que na formulinha a gente escreve n fatorial sobre n. Veja, eu tinha escrito 3 fatorial, estou dividindo por 3.
Então, se eu fosse resolver esse exercício, que eu já te falei lá no início qual seria a resposta aqui é 2. As únicas duas maneiras de você representar 3 pessoas em volta de uma mesa são essas duas primeiras, tá? Então, trocando aí desse jeito, eu consigo produzir novas cirandas, ou novas mesas, ou novos círculos, como preferir, ok? Lembrando uma coisa muito importante: as permutações circulares, elas não precisam necessariamente serem redondas, ok? Eu posso ter a ideia de um círculo também. Então, às vezes, o que acontece e confunde muito os alunos é o seguinte: você pega uma questão do Enem e o cara coloca 4 pessoas sentadas, ou 3 pessoas, enfim. Eu coloco lá para você assim, ó, 4 pessoas sentadas numa mesa de bar, tudo bem? Eu coloco lá, ó, a Ana, a Bruna, a Carla e a Duda, beleza? E pergunto assim: de quantas maneiras Ana, Bruna, Carla e Duda podem se sentar ao redor dessa mesa? Opa, é um quadrado? Se é um quadrado, não é permutação circular. Aí que você se engana. É permutação circular, sim. Por quê? Porque aqui a única diferença que vai fazer entre uma sequência e outra é quem está na mão direita, quem está na mão esquerda e assim por diante. Então, para você fazer o cálculo aqui, o que, que a gente teria que fazer? São 4 pessoas, eu sei que vai ficar 4, 3, 2 e 1, e aí eu divido por 4. Porque aqui eu vou contar de 4 em 4. Aqui, na hora que eu girar, eu consigo fazer aqui em cima com A, com B, com C e com D. Então, eu vou contar de 4 em 4. Eu vou contar de 4 em 4, então a gente tem 3, 2 e 1. Tudo bem? E aí, você tem uma variação dessa ideia da permutação circular de n elementos, que é importante a gente dizer aqui, tá? Eu coloquei aqui em cima para você que a permutação circular de n elementos, ela é n fatorial sobre n, tudo bem? Agora, a permutação circular de n elementos, ela também pode ser calculada sendo n menos 1 fatorial, que é a mesma coisa, n menos 1 fatorial. Tá? Você sempre pode pensar dessa forma também. E por que, que é a mesma coisa? Isso aqui comigo. Eu estou fazendo aqui no cantinho, ó, n fatorial sobre n. Eu não posso abrir o n fatorial e escrever n vezes n menos 1 fatorial? Não foi isso que eu te disse sobre os fatoriais? Eu posso abrir até onde eu quiser? Então, olha que interessante. N pode cortar com n. E aí, em vez de eu representar n fatorial sobre n, eu represento simplesmente n menos 1 fatorial. Tá? Eu, Gui, não gosto dessa formulinha, n menos 1 fatorial. Por que não, Gui? Porque ela esconde o processo, ela esconde a conta. Quando eu faço n fatorial sobre n, eu estou percebendo que estou fazendo o normal e contando de n em n. Então eu sei que estou falando de permutação circular. Quando eu estou fazendo n menos 1 fatorial, sei lá por que eu estou tirando 1 fatorial. Deu para entender a ideia? Claro, eu sei, né? Você entendeu a lógica. Eu sei por que eu estou tirando. Mas eu acho que ela esconde o processo e acaba sendo mais simples de você esquecer dela, ok? Então tá aí os 3 tipos de permutação que a gente tem e a aplicação de cada um deles em PFC. Então, o que a gente falou até agora, e vamos finalizar dessa maneira, quer dizer, vou finalizar agora, vou falar tudo de combinação. Mas eu quero falar de combinação também dessa forma. É que você pode literalmente escolher se você quer trabalhar com fórmula ou se você quer trabalhar com o princípio fundamental da contagem, se você quer trabalhar com o PFC, que engloba princípio multiplicativo, princípio aditivo e o PDO. E tem alguma questão que eu não posso de jeito nenhum escolher? Tem, porque existem questões que vão falar da fórmula, que vão te fazer um contexto e vão querer que você faça a fórmula. Então é importante que você conheça as fórmulas de permutação, de arranjo e de combinação. Mas eu brinco sempre com os alunos da salinha. Eu falo, olha, conhecer para não usar. Okay? Então eu conheço lá permutação, conheço combinação, conheço arranjo, mas eu mesmo, eu Gui, não uso isso quase nunca. Só tem um caso que a gente não consegue de jeito nenhum, pelo menos assim, eu não consegui até hoje arrumar uma explicação plausível para ela que seja por PFC. Já te mostro qual é e te chamo
para mais uma anotação aqui na tela comigo, para a gente poder falar dela, que é a estrelinha do Enem. O Enem adora combinação, cara. Nossa, como o Enem gosta de combinação. Então tá aí. Vamos trabalhar combinações e vamos converter ela para PFC. Por que não? Então, combinação. Combinação. Na combinação, é a única forma de contagem onde a ordem não importa. Então, peraí, vamos pensar aqui comigo. Se no arranjo a ordem importava e eu disse para você que formava fila, aqui na combinação que a ordem não importa, eu vou falar que forma grupo. Então aqui, ó, a ideia é que a gente forme grupos. Isso é uma baita dica. Quando o exercício fala, vou formar uma comissão de médicos, vou formar um grupo de bombeiros, vou formar um grupo de alunos. Falou que vai formar grupo, que vai formar comissão, que vai formar conjunto. Sempre combinação. Nunca a ordem vai importar, ok? E aí, só para a gente lembrar, lembra que eu disse para você que tem uma paródia que fala na combinatória, anota aí galera, e no arranjo a ordem altera, combinação não altera não, a ordem não importa meu irmão, e se anagrama de palavra aparece, permutação a gente não esquece, vai na combinatória, vai anota aí galera, e no arranjo a ordem altera. Tudo bem? Então, a musiquinha aí que te ajuda a lembrar quando usar cada um deles. E quando a gente lembra quando usar cada um deles, a gente também lembra como fazer em cada um dos casos o princípio fundamental da contagem. Ok? Vou contar para vocês aqui, fugindo do foco da aula completamente. Eu estava fazendo assim com o dedo para fazer a música. Vem cá. O áudio está aqui embaixo da mesa, cara, sem entender nada. Que a gente faz isso para chamar ele. Olha a galera lá, ó. Olha para lá só. Cabeção. E aí ele ficou aqui embaixo da mesa me empurrando. Deixa eu ir para frente? Você deixa? Você pode deixar eu dar aula? Vamos? Vamos descer? Vamos? Sai só. Ele tá louquinho aqui embaixo da mesa, com eu estalando o dedo pro berrinho. O que eu faço? Não consigo subir. Deus do céu. Ó, vamos embora, vamos embora. A Kiara tem que anunciar no megafone. Tá chamando ela, tem que mandar mensagem no WhatsApp 5 minutos antes, senão ela não vem. Entendeu? Ela é tipo estrela. Ele não, ele se grita do outro lado da rua, ele pula a janela e vai até você. É muito legal. Essa parte é legal. Vamos lá, gente. Qual que é a ideia? Combinação. Vamos formar grupos, ok? Então, eu tenho 2 tipos de combinação. E aí, a primeira combinação é a combinação simples. Combinação de N escolhendo K. O que a gente vai fazer? N fatorial dividido por K fatorial, N menos K fatorial. É isso que a gente faz, ok? Basicamente, essa é a formulinha. A única coisa que mudou aqui, para pensar, a única coisa que mudou aqui é esse K fatorial. Olha a fórmula do arranjo. Olha a fórmula do arranjo. N fatorial sobre N menos K fatorial. Olha a fórmula da combinação. Aqui. Olha a fórmula da combinação. N fatorial sobre N menos K fatorial, mesma coisa do arranjo, K fatorial. Esse K fatorial é o que o Gui fala que é o PDO. Eu falo, olha, vamos contar embaixo. Vamos dividir por 1, 2, 3, 4. Vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5. É isso que eu chamo de PDO. Ok? E a gente tem ainda a combinação completa, que é a combinação com repetição. Na combinação completa, presta atenção, combinação com repetição de N escolhendo K é a mesma coisa que uma combinação normal de N mais K menos 1 escolhendo K. Então aqui, ó, a gente soma e tira 1, ok? Soma e tira 1. E como assim soma? Soma N com K e tira 1. Tá claro? Claro, óbvio que eu vou dar exemplo das duas para você. A primeira delas, a gente consegue transformar em PDO, né, em PFC. Então, ó, exemplo 1.
exemplo clássico. Vamos formar um time de futsal com 5 jogadores. Eu quero 5 jogadores na linha, 1 jogador no gol. 1, 2, 3, 4 jogadores em linha, 1 jogador no gol. Veja que são situações diferentes e precisam ser separadas. Ok? Aqui eu estou falando dos jogadores de linha, aqui eu estou falando do jogador no gol. Ok? Para os jogadores de linha, eu tenho 7 jogadores disponíveis para escolher 4. Beleza, beleza. Então, ó, 7, 6, 5 e 4. Beleza, só isso. E para o gol eu tenho 3 jogadores disponíveis. Tá bom, 3. Se eu deixar só isso, eu estou fazendo arranjo. Se eu deixar só isso, eu estou formando fila. Aqui não é para formar fila, aqui é para formar grupo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo e faço o PDO. Eu vou lá e conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Posso contar 5? Não! Porque é outra escolha. Então aqui eu começo a contar de novo. 1. Ai, Gui, precisa dividir por 1? Não precisa, não necessariamente. Eu só coloquei o 1 para justificar que, como aqui eu estou falando de jogador de linha e aqui eu estou falando de jogador no gol, então eu contaria 1, 2, 3, 4 e aqui eu começo de novo se precisar. Tudo bem? Então isso é muito importante. E aí eu vou fazer a conta normal, tá claro? Mas eu também poderia organizar isso como uma combinação. Como é que fica essa combinação, Gui? É combinação de 7 escolhendo 4. E aí ficaria 7 fatorial, que é o que está lá em cima, ó, 7 fatorial, dividido por quanto? Embaixo, 4 fatorial, que é o que você está vendo em laranja, e 3 fatorial, que é a diferença entre 7 e 4. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Tá claro? Só que além dessa combinação de 7 escolhendo 4, eu teria que fazer uma combinação daqui, ó, que é uma combinação de 3 escolhendo 1. E basicamente, se você parar para pensar, é o quê? É 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 2 fatorial. Eu pessoalmente acho, que é muito mais trabalhoso você ficar pensando nisso aqui do que você simplesmente montar a estrutura do PFC e aplicar o PDO. E dá na mesma, tá? Tá sempre na mesma. Tá? Esse dia me perguntaram, Gui, isso aí que você faz é um truque? Tem validade? Não, não é um truque. Dá para fazer sempre desse jeito. Sempre. Tá bom? Tranquilo? Aí, olha que interessante. Se dá para fazer sempre desse jeito, e você sabe então fazer combinação, virar princípio fundamental da contagem, também dá para fazer isso aqui de uma forma um pouquinho mais fácil, ok? Mas qual que é esse exemplo? Eu quero fazer o seguinte, eu quero ir a uma sorveteria, e eu quero fazer um sorvete com 4 sabores distintos, ok? Desculpa, eu quero fazer um sorvete com 4 bolas, né? E eu quero escolher entre 10 sabores. Posso repetir? Posso. Por que não? Não tem problema, você posso repetir. E aí? Como é que fica? Eu tenho 4 bolas no total, eu quero escolher entre 10 sabores diferentes. 10 sabores para escolher 4 bolas. Tá tudo bem. Como é que vai ficar? Eu vou fazer uma combinação de, não são 10 sabores para escolher 4 bolas? Então eu vou fazer 10 mais 4 menos 1, 13, escolhendo as 4 bolas. Então uma combinação de 13 escolhendo 4. Só isso. E aí, na combinação de 3 escolhendo 4, você pode montar ela tanto por PFC quanto pela formulinha de combinação. E às vezes você vai achar mais fácil de montar. Tá claro? Então a combinação completa ela é bem rara de aparecer, bem difícil de aparecer. Mas quando ela aparece, é simplesmente você somar e tirar um aqui no primeiro, só isso. Para de decorar fórmula difícil, para de procurar formulinha na internet, porque o povo inventa, cara. O povo inventa. Vamos fazer aqui, Rafa, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Deixa eu abrir aqui mais uma telinha para nós. Ó, eu quero fazer. Vamos lembrar o texto. Eu tenho 10 sabores. E eu quero escolher 4 bolas de sorvete. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Vai ser uma combinação de
10 mais 4 menos 1, escolhendo 4. Veja, o total de sabores é N e o total de bolas é K. Então eu fiz N mais K menos 1, escolhendo K. Foi isso que eu fiz lá. Por isso é que aqui deu 13, que é 14 menos 1, e aqui eu mantive o 4. Se você quiser fazer a conta, você faz a fórmula normal de combinação. 13 fatorial sobre 4 fatorial, 9 fatorial. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro que a gente montou aí? A questão mais clássica que a gente tem do Enem, envolvendo combinação completa, você vai lembrar. É aquela questão dos carrinhos no cegonheiro. Aquela é bem legal. Olha, dúvida do Rafael muito importante. Gui, por que não pode usar arranjo com repetição? Imagina que eu estou pegando uma taça de sorvete. Nessa taça de sorvete, o que vai acontecer? A ordem que eu coloco os sabores lá não faz a menor diferença. Estou formando um grupo de sabores, tudo bem? Então a ordem não faz diferença. Se eu tivesse, por exemplo, pegando as bolas de sorvete e montando uma casquinha, igual aquela casquinha da Magali, né, que fica com 1,5 m de altura, aí eu estou formando uma fila. Se eu estou formando fila, aí a ordem faz diferença e eu uso arranjo. Tá? Então acontece isso. Beleza? Eu quero fazer com você a questão da carreta cegonheira do Enem, porque ela é muito importante, a gente vai conseguir. Eu ainda quero falar um detalhe lá dela. Vamos lá comigo? Questãozinha na tela. Ele falou que eu tenho um brinquedo infantil, que é um caminhão cegonha, blá 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 blá, blá tal. O que ele me falou aqui de importante nessa questão? Ele me fala que eu tenho um carrinho, um cegonheiro, e eu uso as cores amarelo, branco, laranja e verde. Então são 4 cores. Cada carrinho é pintado com apenas uma cor. E o caminhão tem uma cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Isso quer dizer que ele já pintou um carrinho de amarelo, um carrinho de branco, um carrinho de laranja, um carrinho de verde. Presta atenção nisso. Ele pintou um carrinho de amarelo, um carrinho de branco, um carrinho de laranja e outro carrinho de verde. Ele fez essa pintura, ok? Aqui é amarelo, aqui é amarelo. Pronto. Beleza? Fez essa pintura. Então, o que ele deixou para eu escolher são os demais carrinhos. Então, eu vou escolher a cor de 6 carrinhos. Tá claro? Entre essas que ele me deu. Mas esses 4 já estão pintados. Ele falou que pelo menos um vai ser pintado com cada cor. Então tá. Então eu já pintei um de cada cor. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Mudança de posição nos carrinhos não gera um novo modelo de brinquedo. Cuidado. Se aqui ele não falasse isso, cada carrinho que eu trocasse de lugar poderia ser um brinquedo diferente. Ele deixa bem claro que não, ok? Aí ele fala assim: quantos são os modelos distintos do brinquedo que essa empresa poderá produzir? Veja que interessante. Aqui eu preciso repetir cor. Por que eu preciso repetir cor? Porque se eu não repetir cor, eu não consigo pintar os 6 carrinhos. Aqui eu vou escolher cores para os carrinhos. Presta atenção, cores para os carrinhos. Como é que vai ficar isso? Olha que legal. É uma combinação com repetição de 4 cores escolhendo 6 carrinhos. Tudo bem? É uma combinação entre as 4 cores escolhendo 6 carrinhos. Para eu transformar isso numa combinação normal, eu vou fazer 4 mais 6 menos 1, 9, escolhendo 6. E acabou. Só isso. Acabou. Gui, não acabou não. Não tem essa alternativa. Então, sabe por que não tem essa alternativa? Pensa aqui comigo. Eu até estava pensando num outro jeito de dar esse exemplo, mas eu vou recorrer aqui aos meus pincéis. Com os meus pincéis. Veja bem. Eu uso no quadro branco 6 pincéis. Aqui estão eles. E aí, eu gosto de pensar o seguinte. Veja só.
colocar eles aqui no dedo. Aqui eu me sinto no meu habitat natural. É o seguinte, olha que interessante. Se eu te der a opção de você pegar qualquer um desses 6 pincéis e eu disser assim, olha, pegue 2 pincéis. Aí a pessoa vem, pega o laranja e o vermelho. Tudo bem? Quantos pincéis a pessoa escolheu? 4. Gui, 4? É. Você vai falar, Gui, ela escolheu só o laranja e o vermelho. Sim, concordo. Ela escolheu o laranja e o vermelho. Mas ao escolher o laranja e o vermelho, ela escolheu automaticamente, por consequência, esses 4 que ficaram na minha mão. Escolher 2 em 6 e escolher 4 em 6 é a mesma coisa. Tudo bem? Se eu disser assim, escolha um pincel para pegar. Ao mesmo tempo que você escolheu o azul para pegar, você não escolheu os outros 5 que você deixou na minha mão. E para matemática, não escolher também é uma escolha. Deu para entender a ideia? Então, uma combinação de 6 escolhendo 2 é a mesma coisa que uma combinação de 6 escolhendo 4. Aplicando este princípio no exercício, uma combinação de 9 escolhendo 6 é a mesma coisa que uma combinação de 9 escolhendo 3. Porque se você escolhe 9 em 6, automaticamente você escolheu 9 em 3. Ou melhor, 6 em 9 e 3 em 9. Né? Então a gente marca aqui a letra B para essa questão polêmica do cegonheiro. Essa questão do cegonheiro, ela foi polêmica principalmente porque ela foi primeira questão do caderno amarelo do ano do Enem. E aí muita gente pegou essa questão achando que era uma questão simples de análise combinatória e combinação completa, combinação com repetição, nunca tinha caído na prova do Enem. A primeira vez que caiu foi nessa questão do carrinho. Então, era um conteúdo que ninguém via, percebe? Que ninguém nem revisava. Então, essa questão ela foi polêmica na época por conta disso. Foi tida como uma questão muito difícil e tudo mais. Tá clara a ideia? Tudo bem? Então, a gente faz dessa maneira. Uma dúvida interessante aí no chat. Por que do 9? Lembra, não é combinação com repetição? Eu vou fazer 4 mais 6 menos 1. Mesma ideia de sempre. 4 mais 6 menos 1. 4 mais 6, 10. Menos 1, 9. Tudo bem? A letra A, obviamente, é a mais marcada, né? Todo mundo pensa em combinação de 6 escolhendo 4. Claro, eu tenho 6 carrinhos, vou escolher 4 cores. Não, não. Nem faz sentido. Se você parar para pensar, nem faz sentido. Como é que você tem 6 carrinhos e vai escolher 4 cores? 4 cores não pintam 6 carrinhos, se você não repetir. Concorda comigo? Então precisa haver aí a repetição para que faça sentido. Tá clara a ideia? Tudo bem? Vamos fazer 2 exercícios aqui da nossa aula. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente fazer juntos. Um deles eu fiz com você na pré-aula. Se você não viu a pré-aula, veja a pré-aula, que eu falei bastante de princípio fundamental da contagem. E é interessante que você veja a pré-aula, tá? E aí aqui eu tenho as questõezinhas de sala de aula. Deixa eu só inverter de novo para o outro lado. Bora. Aqui. Qual que é a ideia? Aula 1. Questãozinha, aula 1. Vamos ver o que a gente vai fazer e me ajuda aqui a decidir como que a gente vai calcular isso. Ele falou que o político pretende visitar 10 cidades para sua campanha. Devido à distância entre elas, um cálculo inicial mostrou que o ideal seria visitar 3 cidades por dia. Assinale a única alternativa que aponta corretamente de quantos modos de ele pode escolher a primeira visita. Então ele vai fazer 10 cidades. E aí eu preciso 3 cidades por dia. E ele quer saber quantos modos ele pode escolher a primeira visita. E aí, como é que a gente faz essa questão? Sabe qual que é o fator mais importante, mais difícil dessa questão? E que eu confesso que eu fiz uma sacanagemzinha com você?
é que ele não quer saber a primeira cidade. Ele quer saber a primeira visita. E se é a primeira visita, a gente poderia trocar para facilitar a questão a ideia de primeira visita simplesmente por primeiro dia. Ele não quer saber qual que é a primeira cidade do primeiro dia, ele quer saber só qual que é o primeiro dia. Então é bem simples, na verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai organizar uma combinação de 10 cidades, escolhendo de 3 em 3. Só isso. E aí eu posso, inclusive, fazer ou com fórmula ou por PFC. Como é que a gente faria por PFC? Olha, se é de 3 em 3, desse primeiro dia, dessa primeira visita, eu tenho 3 possibilidades de cidade. Para escolher a primeira, eu tenho 10 opções, a segunda 9 opções e a terceira 8 opções. E aí eu ainda divido aqui ó, por 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 justamente para tirar a ordem, o PDO. Porque nesse dia não importa qual vai ser a primeira cidade, o que me importa é a primeira visita, ok? Aí eu vou dividir aqui o 9 por 3, dá 3, o 8 por 2, dá 4, 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120, ok? Se você preferir, pode também fazer por formulinha, tá claro? Então, ele confunde quando ele pergunta sobre a primeira visita. A primeira visita é o primeiro dia, ok? Tranquilo? E agora, para a gente fechar, para a gente terminar, a questão de número 3. E eu brinco que a questão número 3 é a típica questão Enem. Uma bíblia, antes de falar a questão, uma questão imensa. Né? Ele está falando aí das cores primárias, as intensidades e os feixes de luz. Ele falou que eu tenho um painel de luz num condomínio, aí ele falou que as possibilidades são as cores primárias, amarelo, vermelho, azul. Depois eu posso escolher a intensidade, se é fraca, moderada ou intensa. E depois eu ainda posso escolher se o feixe de luz vai ser contínuo ou se vai ser intermitente. Aí ele falou que há a possibilidade de eu acionar um único botão. E dá para eu também fazer várias combinações, né, de botão. E aí eu ainda tenho 2 botões que emitem luz B, né, que não emite luz nenhuma, e a letra W, que emite uma luz prateada. Legal, bacana. E aí ele ainda diz o seguinte, o cara fez um teste com os botões e percebeu que poderiam ser acionados também 2 botões de cores primárias para se obterem as cores secundárias. Cara, o cara tá viajando na maionese, ele quer juntar vermelho com azul, ele quer juntar amarelo com azul e ele quer ficar formando cores secundárias. Legal. Aí ele pergunta, qual o número total das possibilidades de iluminação? E que bacana, o trauma foi concluído, né? Bom, o que eu preciso entender? Eu estou vendo várias possibilidades aí. Né? A primeira escolha é a escolha da cor. Concorda comigo? Primeira coisa que eu vou escolher aí é a cor. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou primeiro escolher a cor. E aí, escolhendo a cor, eu posso escolher uma única cor ou eu posso escolher 2 cores, que são as primárias ou as secundárias. Ok? Então vai ser assim, ó. Para escolher as primárias, eu tenho uma única opção, são 3 delas. Ok? Para escolher as secundárias, eu tenho que apertar 2 botões. São 3 opções para apertar o primeiro, 2 para apertar o segundo, e não importa a ordem. Azul e vermelho é a mesma coisa que vermelho e azul, não muda nada. Okay? Eu posso fazer do primeiro jeito ou do segundo jeito. Isso aqui é para escolher a cor. Beleza? Depois que eu escolher a cor, eu vou escolher a intensidade. E são 3 formas de escolher a intensidade. Então, vezes 3. Ok? Intensidade 3. Aí eu vou escolher se o feixe de luz é contínuo ou se ele é intermitente. 2. Ok? Aí, presta atenção agora, gruda o olho na tela. Ou sem luz. Ou com uma luz prateada. Tá claro isso? Essa questão é praticamente uma aula sobre o uso de princípio multiplicativo e percebe? Então aqui eu escolho, ó,
a cor primária ou a cor secundária. Junto com a escolha da cor, eu escolho a intensidade e o LED, né? Se é intermitente ou se contínuo. Ou não coloco luz nenhuma, ou coloco luz prateada. Tá claro? Aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 3 mais 3. Vou concluir, já volto em ti. 3 mais 3, 6. 6 vezes 3 vezes 2, mais 1 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 36. Mais, opa, 1 vezes 1 não, mais 1 mais 1, né? Vai ficar aí 38 possibilidades. 38 possibilidades. E é a letra B de bola para essa questão, tá? Então, essa questão ela é bem específica e ela fala sobre justamente os princípios multiplicativos e aditivos. E só um adendo. A gente fala de fórmula, como é que transforma, como é que faz a combinação virar PFC, como é que faz o arranjo virar PFC. Cara, esse tipo de questão cai demais. E esse tipo de questão aqui não resolve nem com arranjo, nem com combinação, nem com permutação. Aqui eu preciso saber realmente usar os princípios aditivo e multiplicativo. Beleza? Tem que prestar então bastante atenção nesses princípios multiplicativo e aditivo e a gente vai formularizando daqui, formularizando dali, construindo um padrão daqui, construindo um padrão dali. Análise combinatória, na minha opinião, é o conteúdo mais interessante de matemática do ensino médio. É o conteúdo que eu mais gosto de trabalhar no ensino médio. Porque a gente não consegue colocar isso dentro de uma caixinha. Você vai perceber que vai ter bastante dificuldades nos exercícios propostos no material. Por quê? Porque você entende um exercício, o próximo muda o texto. Você entende o próximo, o outro muda o texto. E assim por diante. Cada situação é uma situação única. A gente tem poucos padrões dentro da análise combinatória, mas dá para você aprender como usar as ferramentas. A análise combinatória é um conteúdo que a gente precisa colocar o nosso foco no uso das ferramentas. Quais as ferramentas disponíveis e onde eu posso usar elas. Um abraço, um beijo, um queijo e eu te vejo na nossa próxima aula. Boa sorte com as nossas questões. Veja os vídeos de resolução, caso você tenha qualquer dúvida. E se não tiver dúvida, vê também, porque às vezes você fez o exercício de uma forma e tem uma mais fácil, tem uma mais legal e você vai gostar mais de uma nova forma de resolver. Um grande abraço e até a próxima aula.